Bem, o segundo tema desta nossa live de hoje é sobre o STF, é sobre a nossa Suprema Corte. Infelizmente, nós estamos diante de uma vergonha nacional que a Suprema Corte impõe à nação brasileira. E eu gostaria que você compartilhasse o que eu vou dizer aqui agora. O STF, essa semana, expôs mais uma vez sua aptidão em proteger bandidos, em privilegiar bandidos. E eu digo por quê? Porque a decisão que o STF tomou em liberar para a defesa de Lula as conversas hackeadas de Moro e de Dallagnol, dando a oportunidade para que a defesa de Lula use esta conversa para pedir a anulação de todos os processos contra Lula pela Lava Jato, que condenaram Lula e que o tiraram do processo eleitoral, tornando-o inelegível. Tudo isso agora pode cair por terra. Tudo aquilo que a Lava Jato conseguiu fazer contra o larápio do Lula poderá cair por terra, porque simplesmente aqueles que deveriam guardar a Constituição Federal são aqueles que fazem ultraje da Constituição Federal. E eu digo por quê? Porque a Constituição, ela veda o aproveitamento no processo de provas obtidas por meio ilícito. Ora, quando a conversa de Moro e de Dallagnol ela é hackeada, significa que tudo aquilo que é gravado pelo hacker foi obtido de forma ilícita. Ora, se a Constituição é clara, se a Constituição é cristalina, de que aquilo que é obtido de prova ilícita não pode ser aproveitado como prova, como que o STF abre esse precedente para Luiz Inácio Lula da Silva? Eu não tenho dúvida nenhuma em afirmar que faz parte de um grande esquema para trazer Lula novamente para o jogo em 2022, porque o objetivo é a derrota de Jair Messias Bolsonaro. Agora, muito mais do que privilegiar Lula, e aí eu quero chamar a sua atenção, muito mais do que privilegiar Lula, a decisão da Suprema Corte em transformar em legal as mensagens hackeadas, aquilo que era ilegal, vai abrir um outro precedente. Preste atenção. As mensagens hackeadas da Lava Jato, por decisão do STF, poderão ser usadas não só na defesa de Lula, para trazê-lo novamente ao jogo político, mas preste atenção, poderão servir para anular todas as condenações feitas pela Lava Jato. E sabe quem é que afirmou isso hoje para uma rádio gaúcha? O senhor Gilmar Mendes. O mesmo ministro Gilmar Mendes que conseguiu parar a Operação Satiagarra. O mesmo ministro Gilmar Mendes que lá atrás, quando nós ainda não conhecíamos quem era esse Moro, né? Já havia ameaçado a Lava Jato, já havia dito a Lava Jato que eles poderiam terminar, a operação poderia terminar, como terminou a Operação Satiagarra. Agora, Gilmar Mendes resolve escancarar, abrir o jogo e dizer que o STF pode se utilizar das mensagens hackeadas que eles liberaram para Lula
para trazer a anulação completa da Lava Jato. Significa, para você que é do Rio de Janeiro, como eu sou, de que todas as condenações que o ex-governador Larápio, Sérgio Cabral Filho, sofreu da Lava Jato poderão ser anuladas. Todas as condenações que Eduardo Cunha, que ainda está preso em prisão domiciliar, cometeu, vai ser liberado. Olha que absurdo! Significa que toda a quadrilha do PT, que foi agarrada pela Operação Lava Jato, será liberada. Todos os empreiteiros que foram agarrados pela Lava Jato serão liberados. Simplesmente vai ser aberta as cadeias e vão cair por terra as algemas, e todo o trabalho feito pelo povo brasileiro através da Polícia Federal, esquece Moro, esquece Moro. A Lava Jato é maior do que Moro. Ainda que nós tenhamos críticas à Operação Lava Jato, ainda que nós façamos observações, e eu as faço, sobre a Operação Lava Jato, o que eles estão armando de esquema não é contra Sérgio Moro, esquece ele. É contra o povo brasileiro. Ou seja, estão pegando mensagens hackeadas, ou seja, provas obtidas ilegalmente, o que é condenado pela Constituição Federal do Brasil, transformando isso em provas legais, primeiro com pretexto de beneficiar Lula, mas que agora vai ser um punhal cravado no coração do povo brasileiro. Aí, você que está me acompanhando nesta live, pergunta, mas deputado, e vocês não fazem nada? Vocês são deputados? Infelizmente, nós deputados, ou pelo menos eu deputado, não é? Porque eu não sei qual é a disposição de outros deputados em fazer o enfrentamento a essas posturas da Suprema Corte, de ministros da Suprema Corte. A maioria fica calado, a maioria fica de bico fechado, não é? Com medo, porque não se pode criticar quem tem a toga. Essa é a regra dentro do mundo político, mas eu não tenho rabo preso. Então, infelizmente, o deputado federal, ele não pode fazer nada a não ser quando tem coragem, isso que eu estou fazendo, denunciando, mostrando a você o golpe que está sendo armado com cara de legalidade. E a única instância que pode transformar o ilegal em legal, não é? Ferindo muitas vezes a Constituição brasileira, é a própria Suprema Corte. Já fez isso várias vezes, não é? De acordo com os seus interesses. Agora, cadê o Senado Federal? Onde estão os senadores? Que deveriam sim, esses que deveriam enquadrar um ministro do Supremo Tribunal Federal todas as vezes que ele tivesse uma má postura, não política, mas uma má postura na condução de um processo visando um desdobramento político. A Suprema Corte deveria se ater ao que ela tem que ser, a guardiã máxima da Constituição Federal. Mas, infelizmente, ela vem para o campo político e já não é de hoje, se intrometendo em assuntos legislativos, legislando e, ao mesmo tempo, julgando as causas da nação brasileira. Infelizmente, tudo isso é uma vergonha que só poderia ser travada, parada, se nós tivéssemos senadores firmes, se nós tivéssemos senadores mais sérios. Não que não tenhamos, temos sim um grupo de senadores sérios, mas precisamos dessa próxima eleição eleger senadores sérios, porque os que lá estão são poucos, são minoria,
para fazer um enfrentamento que é o enfrentamento número 1 que a sociedade brasileira hoje exige, que é o enfrentamento à má condução da justiça brasileira, que infelizmente está sendo feita pela Suprema Corte Federal. Então, nós lamentamos tudo isso que nós estamos vendo de resultado da Lava Jato, tudo isso que nós aplaudimos, nós do Rio de Janeiro aplaudimos, agradecendo porque Cabral foi preso e está sendo condenado porque foi o maior ladrão da história da República Brasileira. Isso vai acabar, isso pode acabar. Palavras de Gilmar Mendes. Palavras de Gilmar Mendes. Quando, em entrevista a uma rádio gaúcha, disse de que as condenações da Lava Jato podem ser anuladas mediante as provas, olha só, as provas obtidas, já virou provas, né? Pelo hacker que hackeou conversas entre Moro e Dallagnol. Infelizmente, este é o Brasil que nós vivemos. Me faz lembrar uma canção de Cazuza. Brasil, mostra a sua cara, quero ver quem paga pra gente ficar assim. Brasil, qual o seu negócio? Qual o nome do seu sócio? Confia em mim. É triste, mas esse é o Brasil que nós vivemos. E enquanto isso, vamos usando os instrumentos que temos. A voz, o mandato, para questionar, para ir até a Procuradoria-Geral da República, que é o que nós vamos acionar quando qualquer movimento começar contra, e já começou, e por isso vamos nos preparar para tentar parar essa tsunami de corrupção e de injustiça que estão tentando fazer contra o povo brasileiro. Boa noite a todos, um abraço, compartilhe, Deus abençoe você. Olá campeã, boa noite, boa noite, boa noite. Você está bem? Tudo em paz? Espero que sim. Quero saudar o José Aparecido, saudar Iraildo Rodrigues, Sônia Rosa, William Sávio Rodrigues também chegando aqui, Eva, sejam bem-vindos todos. Sejam bem-vindos todos. Bem, deixa eu começar essa nossa live rapidinha. Primeiro pedindo que você compartilhe, se você puder compartilhar, ok? Fábio Pinheiro, meu amigo, um abraço. Bem, vamos lá. A live tem dois temas. Um é agora, que é sobre a vitória que o Estado do Rio de Janeiro teve sobre Wilson Witzel. Sim, essa semana que passou, o Wilson Witzel já tinha tentado, junto à sua defesa, impedir que todas as decisões que a Corte Especial tomou contra ele fossem suspensas. E então houve uma decisão do ministro Edson Fachin dando prosseguimento e não suspendendo o julgamento das denúncias feitas pela Corte Especial. Já era uma vitória muito grande, porque isso afastava as chances de Wilson Witzel retornar para o Palácio Guanabara. Bem, agora nós tivemos hoje uma vitória ainda maior, nós do Estado do Rio de Janeiro,
que é o fato de que o Wilson Witzel acabou de virar réu hoje por uma decisão do colegiado do STJ. O Wilson Witzel vira réu por fraudes na saúde durante a pandemia e por decisão do Superior Tribunal de Justiça. O Wilson Witzel está mais um ano afastado do governo do estado do Rio de Janeiro. Esta é uma grande vitória de todos nós, principalmente, particularmente, eu digo minha, e quando eu falo minha, eu falo de todos os cariocas e fluminenses, quando tivemos a coragem lá atrás de fazer uma denúncia formal à PGR, a Procuradoria-Geral da República, que ensejou nas investigações contra o Wilson Witzel, e por isso ele é o único governador afastado. O Covidão pegou vários governadores, mas o único afastado é o governador do Rio de Janeiro, porque lá atrás nós tivemos coragem de fazer esta denúncia. Graças a Deus está tudo caminhando para nós ficarmos livres de uma vez por todas do larápio, do chefe da quadrilha, o Wilson Witzel, que vai para a cadeia. Não tem outro caminho, não tem outro jeito. Ele e todos aqueles que armaram esquema contra a saúde. Quem rouba a saúde vai se ver com Deus. É verdade, porque quem rouba a saúde do povo está roubando a vida, né? Isso é homicídio, homicídio qualificado. E infelizmente esta quadrilha que se apoderou aqui do estado do Rio de Janeiro tomou esta decisão, mas agora vai pagar o preço. Algumas pessoas achavam que eu não ia manter a minha postura porque era do meu partido, não é? Onde eu estou até hoje, que é o PSC. Mas eu não tenho compromisso com o partido, não é? Que é um partido digno, tá? Mas que infelizmente foi tomado por uma quadrilha e graças a Deus estão todos sendo presos, graças a Deus.